Boa noite, bom dia, boa tarde. Você que vai assistir esse vídeo, eu quero deixar aqui uma reflexão para a sua vida e eu quero falar aqui a respeito da natureza da fé. Então, em Hebreus capítulo 11, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O verso de número 6 do mesmo capítulo diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Existe duas fés. Nós temos a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela que nasce com o ser humano. Ela é uma fé morta para Deus. Ela não funciona nos momentos impossíveis, só nos momentos possíveis. Exemplo, essa fé humana é aquela fé que acreditamos que podemos pegar um avião e termos a certeza de que chegaremos no nosso destino porque cremos no piloto que está conduzindo aquela aeronave. Outro exemplo é que se ficarmos doentes, confiamos que o médico ele vai nos curar. Ele estudou para isso, ele é capacitado para nos dar saúde. Essa é a fé humana. Mas eu quero falar a respeito da fé sobrenatural. A fé sobrenatural que nós lemos em Hebreus capítulo 11, ela é uma fé diferente dessa fé que todos têm. Poucos têm essa fé que agrada a Deus. Em Hebreus capítulo 11 disse que sem essa fé é impossível agradar a Deus e se aproximar de Deus. Quando temos essa fé sobrenatural, nós vamos banir, por exemplo, da nossa vida essa questão de pensarmos: e se der certo? Esse e se é um problema muito grande, porque coloca dúvida. Então, é preciso banir com a fé sobrenatural esse se der certo. Essa fé sobrenatural, que é um dom de Deus, que vem pela palavra de Deus, ela nos faz andar de cabeça erguida. Ela nos dá ânimo quando tudo nos leva a perder a esperança, a perder o ânimo, tudo nos leva a andar cabisbaixo. Essa fé também ela nos faz olhar para frente e não ficar vivendo do passado, olhando para trás, e nem para os lados, porque esse olhar para trás e olhar para os lados é uma desistência. Então, eu preciso ter essa fé sobrenatural, você precisa ter essa fé sobrenatural. E essa fé é uma convicção, é uma certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio que eu vou receber, eu creio que vai acontecer. Então, há um objetivo a ser atingido por essa fé, mesmo que seja impossível aos olhos humanos. E a gente pode ver isso claramente no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Ali o evangelista vai narrar a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos ela padecia dessa doença, dessa enfermidade, e ela então confiou no seu dinheiro e buscou, através dos seus recursos, a medicina da época, os médicos da época. E a Bíblia vai dizer que ela gastou todos os seus recursos buscando através dessa fé que crê em um médico, que crê na medicina. Ela é um caso que a Bíblia relata que não teve êxodo. Essa fé dela humana, que levou ela a crer que o médico poderia curá-la, que o remédio poderia curá-la, que seus recursos poderiam levá-la à sua salvação, a Bíblia relata que ela não teve êxodo e ela ia de mal a pior.
até que ela ouviu falar de Jesus. E ela então recebe, por ouvir falar de Jesus, uma fé sobrenatural, um dom de Deus. E quando ela colocou no seu coração que se ela tocasse em Jesus ela ficaria curada, ela começa então a ter fé, ouvir a fé falar e obedece essa fé. Portanto, ela então sai ao encontro de Jesus, mesmo sendo uma mulher que naquela época, por ter as leis da época, ela poderia, como uma mulher impura, ser apedrejada. A fé faz ela então avançar, prosseguir, ainda que ela não visse possibilidade nenhuma de tocar em Jesus, encontrar Jesus ou receber a cura, ela se dispõe a ir até Ele, enfrentar os riscos, enfrentar os perigos. E ela então caminha até Jesus, ela encontra uma multidão, mas ela se abaixa e toca na orla de Jesus, então ela vê dele o poder. Então a fé ela fala, a fé sobrenatural ela conduz, a fé sobrenatural ela faz manifestar o poder de Deus. E então nós podemos ver que essa mulher, ela se coloca à disposição da fé e ela obedece aquilo que a fé está lhe pedindo. E eu quero terminar dizendo, se você receber essa fé por essa palavra, você vai começar a obedecer essa fé, ela te guiará até Jesus. E você então verá o poder de Deus. E você será curado, você será transformado pelo poder de Deus. Você terá uma nova história. Amém? Eu quero deixar essa palavra no teu coração, essa reflexão, em nome de Jesus.